Mito ou verdade? Tatuzinho de jardim faz bem ou faz mal às nossas plantas? Nesse vídeo eu vou abordar esse assunto, pessoal, e vou esclarecer algumas dúvidas que você possa ter sobre esses animais. Antes de continuar, peço a vocês que deixem o like aí no vídeo, pessoal. E você ainda não é inscrito? Se inscreva. Vamos ao vídeo? Conhecido pelos nomes comuns de bicho da conta, porquinhos de Santo Antão, tatuzinhos, tatu-bolas, tatuzinhos de jardins, camarões terrestres, tatu-bolinha, em geral não conseguem espalhar-se muito, mas podem alcançar alta densidade populacional, e o ser humano os tem dispensado. São crustáceos, importante na reciclagem de nutrientes, acumulação de metais pesados. O que é isso, pessoal? Quando tem um solo com alguma contaminação, entenderam? Ele se alimenta desses metais. É por isso que os cientistas os capturam para analisar o solo, para ver se há metais pesados neles. Ele serve de alimentação de animais, constituindo grande parte da fauna do solo e influenciando sua dinâmica. Independem do meio aquático e vivem em geral em ambientes úmidos e abrigados da luz. Eles são fotossensíveis, pessoal, iguais às minhocas. Quando vê a luz, eles se escondem. Ele vive sob pedras e matéria orgânica, tais como galhos e folhas. Agora, pessoal, a pergunta que não quer calar. Ele se alimenta de matéria orgânica em decomposição. Estes animais causam dano às raízes das plantas, sim. Entretanto, são muito eficientes como decompositores. Se você tem ele aí no seu jardim, no chão, e tem uns tatuzinhos, não vai fazer mal ao seu solo, não. Ele se alimenta mais de plantas novas, raízes novas. Não é que ele se alimente delas, ele se alimenta da matéria orgânica em decomposição, entenderam? Mas ele pode vir sim a roer uma raiz de uma planta nova e danificar a planta, entenderam? Agora, num vaso, em grande população dentro de um vaso, faz mal à planta sim. Por quê? Como existe muito dentro do vaso, não vai haver alimento suficiente para todos e eles vão roer as raízes da planta sim. Seu mecanismo de defesa consiste em enrolar-se como uma bola, o que alguns indivíduos conseguem e que também reduz a perda de água por evaporação. Fugir, fingir-se de morto, prender-se intensamente ao solo e liberar secreções repelentes quando atacados. Em geral, eles se alimentam no período noturno, preferencialmente de plantas novas. Somente 4 espécies podem danificar a agricultura. Veja bem, as plantas novas, como são as raízes ainda novinhas, pequenas, fininhas, eles podem danificar sim a raiz, eles vão roer sim a raiz. Mas se é uma planta já grande, é um vaso grande e tem poucos, ele não vai fazer mal não, ele vai comer aquele substrato que está ali em decomposição. Ele pode causar perdas de até 40% em pimentões, de até 70% em tomates e até 80% em feijoeiros. Também pode atacar ervilhas e outras hortaliças. Agora, pessoal, a parte que você deve estar mais esperando. Se você quer se livrar dele, que eu não recomendo, entenderam? Ele é igual às minhocas, pessoal. Ele é igual aos gongolos, embuá. Eles comem a matéria orgânica e defecam o humus que serve de nutriente para as plantas também. Ele não deve ser colocado em mudinhas, em vasos que você vai fazer em transplante, em mudas pequenas. Mas ele num solo assim, num solo grande, com árvore grande, ele não faz mal nenhum, ele vai apenas decompor a matéria orgânica. Agora a parte que você está mais esperando, que é como se livrar deles. Eu não recomendo, pessoal. Só se ele tiver em um vasinho pequeno e estiver em grande quantidade. Você estiver fazendo assim algumas mudinhas para replantar e ele estiver ali,
Ali eu não recomendo não, porque ele vai danificar mesmo as plantas mesmo. Mas se for um vaso grande, tiver numa população baixa, tiver alguns só, não vai fazer mal nenhum uma planta grande já não, pessoal. Mas mesmo assim, não, Alexandre, eu não quero não, eu quero eliminar, como é que eu faço? É muito simples, pessoal. Eles morrem em imersão ou em condições de extrema umidade, das quais não possam escapar. O que é isso? Se você inundar ali o substrato, inundar o vasinho, eles morrem afogados. Ou então você não põe pedaços de matéria orgânica no solo. Só bote adubos líquidos e diminua as regas. É só deixar o solo mais seco que eles morrem, pessoal. Por causa da respiração deles. Eles não respiram o ar da atmosfera não. Ele respira ao contrário do peixe. O peixe vive dentro d'água. Ele não. Ele acumula uma certa quantidade de água junto a seus pulmões e dali é que ocorre as trocas gasosas para ele poder respirar. Tanto ele comendo os alimentos que contêm água, ele acumula aquela água ali junto aos pulmões e ali vai haver aquela troca gasosa. Então, se você diminuir a rega, deixar o substrato mais seco, eles morrem. Dessa forma você vai se ver livre deles, ou inundando ou deixando o substrato seco. Ok, pessoal? Esqueça não, você não é inscrito ainda? Clique aqui no rosto, aparece o nome inscrever-se. Aí você se inscreve. Neste outro lado aqui aparece duas opções de vídeo. Pode ser até uma dica aí que você esteja querendo aprender. Você continua assistindo ao canal, valeu? Um abraço a todos e fiquem com Deus.